Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um projeto de uma escola pública de Salvador propôs atividades ligadas a questões de gênero e raça. Entre o resultado dos trabalhos, há um aplicativo para ajudar mulheres vítimas de violência a denunciar os agressores. Os casos de violência contra mulheres sempre incomodaram estes dois amigos. Ex-alunos da Escola Estadual 7 de Setembro, em Paripe, no subúrbio ferroviário, eles viram em uma atividade de sala de aula a oportunidade de ajudar as vítimas de violência doméstica. A gente resolveu criar um aplicativo porque o tema do projeto era a violência contra a mulher. Então, criamos o Conscientizando, que serve para incentivar a denúncia contra a violência à mulher. Carlos, que já tinha noções de programação, compartilhou com um amigo o aprendizado e também o desejo de criar o aplicativo, que já foi baixado por mais de 2.100 mulheres. A gente sempre gostou do assunto de programação, então a gente vendo mesmo não foi nem só o trabalho da professora, mas sim a comunidade sofrendo com isso, então a gente tentou ajudar de alguma forma. A professora é só orgulho. A gente sempre fica surpreso, né, de um trabalho, de uma simples atividade dos alunos, de ver o quanto eles são capazes, quando eles são desafiados, eles apresentam sempre atividades de qualidade e que a escola pública funciona assim e que a escola pública produz conhecimento, isso é importante. Só nos primeiros meses deste ano, as duas delegacias especiais de atendimento à mulher, nos bairros de Piripiri, no subúrbio ferroviário e em Brotas, contabilizaram mais de 3.000 denúncias de violência. Esta baiana de Acarajé ainda lembra os momentos de terror que passou nas mãos do ex-marido. Ela disse que na época das agressões não teve coragem de denunciar por temer pela própria vida. Há muitas que estão sendo vítimas aí, coitadas, e não têm coragem de denunciar. Quando eu vejo na televisão essas coisas, eu choro. Eu digo para ela, não tem coragem. Sabe por que ela não tem coragem? Não é porque ela não quer. Às vezes eu digo assim, olha, sem vergonha. Apanha e está dentro de casa. Cada um sabe dos seus problemas. Rosenilda também já foi vítima de violência doméstica e ficou feliz com a iniciativa dos jovens. Eu achei esse aplicativo muito bom, muito ótimo. E às vezes a gente quer até denunciar ligando. Às vezes a gente não tem nem como ligar. E com o aplicativo agora, minha filha, é ótimo esse aplicativo. O aplicativo também indica onde procurar ajuda e ainda direciona as vítimas para a central de atendimento à mulher. Além de ficar de uma forma mais acessível às mulheres, para chegarem até elas, contendo os tipos de violência, como identificar os tipos de violência doméstica, se está sofrendo e como evitar, como também mensagens motivacionais. E por último, o 180, que o usuário pode ligar diretamente para a central de denúncia à violência contra a mulher. 80% dos brasileiros já tiveram alguma forma de contato com o câncer. É o que revela uma pesquisa inédita do Instituto Oncoguia e do IBOP. O estudo mostra que ainda existe muito desconhecimento sobre a doença, tanto que 8% dos entrevistados não associam um cigarro com câncer. Há pouco mais de 2 anos, Isabela descobriu um câncer de mama. Ela estava grávida de 4 meses da Malu. Fez a mastectomia ainda durante a gestação, além da quimioterapia. A filha nasceu no intervalo do tratamento. Eu pensava só nisso, eu falava assim, como é que eu posso ficar triste, ficar chateada, porque eu tenho dentro de mim um filho que eu esperei por 5 anos e ele não vinha, e ele veio justamente num período em que eu descobri um câncer. Então tudo isso passava na minha cabeça, não me dava esse direito de ficar triste. A história da Isabela é um exemplo de que há tratamentos possíveis para o câncer, mesmo em situações mais delicadas, como a gravidez. E mostra como os tratamentos avançaram nos últimos anos. Mas, para muitas pessoas, a doença está associada à morte e ao sofrimento. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Oncoguia revelou que 38% dos entrevistados têm essa percepção. De acordo com o levantamento, ainda falta informação quando se trata dos fatores de risco para o desenvolvimento de tumores. 8% dos entrevistados não associam o cigarro à doença e apenas 1/3 sabe da relação entre obesidade e câncer.
Mais de 30% também acredita que o câncer é causado por traumas psicológicos. A forma de lidar com a doença é muito importante para pacientes e familiares. A cada 10 pessoas, 6 têm alguém próximo que convive com a doença. Em 2019, devem ser registrados mais de 300 mil novos casos de câncer em homens e 280 mil em mulheres. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de 200 doenças diferentes. Tem muita coisa que é mito mesmo. O importante é a gente estar atento, a gente buscar solução, porque tem solução. Nós temos hoje drogas extremamente eficazes, medicamentos muito eficazes, mais e muito mais do que nós tínhamos no passado. Com a questão da genética e do genoma, a gente identifica cada vez mais alterações moleculares que nos permitem identificar drogas que vão agir mais no lugar onde há a alteração para a correção dessa anomalia. O Facebook confirmou que coletou 1,5 milhão de endereços de e-mail de usuários sem consentimento deles há cerca de 3 anos. Os diretores da rede social afirmaram que estão excluindo esses contatos e notificando os titulares das contas atingidas. Este é mais um caso que chama atenção para a falta de privacidade na internet. Para mudar este cenário, entra em vigor no Brasil, ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados. Golpes envolvendo cartão de crédito estão entre as situações mais comuns do uso indevido de dados. A Sheila foi uma das vítimas. Recebi um SMS informando que eu tinha realizado compras no cartão que eu não tinha recebido, que não tinha chegado na minha residência, no valor de R$4.000. O caso da Sheila só foi resolvido com uma ação na justiça. Golpes como esse são comuns. Os dados que divulgamos todos os dias, principalmente pela internet, são de grande interesse de estelionatários e também de empresas. Alguém tem esses dados. Então, se alguém com uma má intenção quiser fazer alguma coisa, ok que a gente tem leis contra isso, mas se quiserem, eles podem. Muitas vezes, as informações são obtidas sem mesmo a gente se dar conta. Basta usar o celular. A maneira como essas informações são compartilhadas deve mudar. Uma lei para garantir a proteção de dados começa a valer no ano que vem. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser preciso consentimento explícito para a coleta e uso dos dados. A empresa deverá permitir que o usuário visualize, corrija e exclua todas as informações. Isso vale, inclusive, para empresas com sede no exterior e que operem no Brasil. Hoje, uma empresa de marketing manda um mailing do meu nome para uma empresa que vende armários, porque eu comprei um apartamento no dia anterior. E eu não autorizei que o meu dado fosse enviado para essa empresa. As empresas que estiverem envolvidas no vazamento de dados pessoais poderão ser penalizadas com multas e até com a eliminação dos bancos de dados. A lei pretende ainda conscientizar os consumidores. Esse é o outro ponto da lei, é exatamente fazer que o titular do dado, o consumidor, ele tenha consciência que o dado dele vale muito no mercado. Esponja, luva, copo e garrafa. Estudantes e professores de hotelaria e turismo estiveram reunidos em São Luís, no Maranhão, para discutir os desafios da hospitalidade e acessibilidade nas cidades brasileiras. Em feriados fica mais evidente a falta de receptividade à pessoa com deficiência em diversos pontos turísticos do país. Uma cidade tombada como patrimônio da humanidade. Mas que em meio à beleza dos casarões seculares estão os desafios. Calçadas quebradas, buracos, falta de sinalização acessível. Mas não é só em São Luís que se encontra este tipo de problema. Em um estudo realizado em 2017 pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece em primeiro colocado em uma lista de 136 países em potencial de recursos naturais. Em compensação,
perde em competitividade em diversos outros itens. Entre eles, o turismo de acessibilidade, que inclui quesitos como mão de obra e infraestrutura. Cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São milhões de pessoas, sem contar os turistas estrangeiros. Gente que gosta de viajar e disposta a gastar. Sara tem baixa visão e está quase se formando em turismo. Ela e outros estudantes e professores participam de um seminário de hospitalidade e acessibilidade. Além das limitações físicas de locomoção e acomodação, os debates aqui giram em torno da importância de receber e tratar bem. Acima de tudo, o fator humano, né? A perspectiva atitudinal é a mais relevante. As pessoas precisam saber como bem receber, como acolher as pessoas. A presença de um profissional preparado e receptivo seria fundamental para tornar mais acessíveis lugares como o Centro Histórico de São Luís. Tem a normativa número 1 do IPHAN, que determina que tem que ter acessibilidade nas regiões turísticas, até em sítios arqueológicos. O interessante é que o patrimônio histórico é um bem da humanidade. Se é um bem da humanidade, ele tem que ser democratizado para todas as pessoas que estão na sociedade. E a pessoa com deficiência está em sociedade. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.